O jornalista Pedro Zambarda, editor-chefe do Drops de Jogos, finalizou a edição do livro Videogame Crash, do Marco Legal dos Games, As Demissões em Massa, que será publicada pela Critical Hit Books, selo gamer da editora Tasset Books. E olha só, o próprio Pedro está aqui para contar essa história pra gente no Plantão do Meteoro. Momento alto jabá. Não, gente, mas Acontece. eu acho importante trazer essa informação. O livro tá pronto, a gente ainda só não tem data de lançamento do lançamento que eu vou autografar para vocês. Acho que vai ser num evento, ainda não posso adiantar qual evento vai ser. Mas a gente vai passar a vender o livro no segundo semestre. É uma tentativa, Sophie, assim, você sabe que eu produzo... Aliás, a minha entrada aqui do Meteoro foi falando sobre Marco Legal, lembra a nossa conversa? Era pra... Uhum. Você me chamou como convidado primeiro, e aí eu sintetizei toda a cobertura que eu fiz de Marco Legal dos games, são dezenas de reportagens, algumas eu reescrevi, outras eu atualizei, e são 160 páginas com uma informação inédita que está dentro do livro, inclusive de bastidores do governo Lula, tá? Como é que foi feito o sancionamento do projeto de lei que virou a Lei 14.852. Então a gente finalizou o livro, aí eu tô revelando, não é só o fato de ter terminado o livro, a gente tá revelando a capa dele, e aí se você quiser botar na tela, eu não tinha revelado nem o título, o nome do título o título do livro é Videogame Crash, porque a gente tá vivendo hoje em dia na indústria de games um crash, né, Sofia? A gente tá vendo demissões em massa, pelos cálculos aí de diferentes, tanto cálculos do LinkedIn, quanto de organizações que monitoram a indústria de games no mundo todo, pelo menos 24 mil profissionais foram demitidos, muito em parte por uma economia que desinflou depois da pandemia, e também por conta dos efeitos do avanço da inteligência artificial. A gente teve uma redução de postos de trabalho, sendo que a indústria de games continua sendo uma das mais lucrativas do mundo todo, na verdade está ampliando as formas de atuação, mas com esse empecilho, né? Os trabalhos humanos estão sendo reduzidos. Então eu falo sobre isso brevemente no livro e eu foco mais na questão da aprovação do marco legal dos games, gente, porque o antídoto para um mercado extremamente desregulado é regulação. Então você precisa de lei, você precisa de parâmetros, você precisa disso tudo. O livro vai chegar no segundo semestre, ele tem essa capinha, que foi uma ideia do Horácio muito boa. Ele botou um cara pegando fogo em pixels, que eu achei ótimo, que é basicamente o mercado em autocombustão. E aí, o livro foi viabilizado pela Rede Progressista de Games, que é um coletivo que eu faço parte, de voluntário, e pelo financiamento coletivo do site. A RPG, para quem não conhece o coletivo, é um grupo político de esquerda voluntário que redigiu cartilhas para políticos como Lula e Guilherme Boulos. O texto das políticas públicas da rede inspirou a redação da Lei 14.852, o Marco Legal dos Games. Videogame Crash tem 160 páginas, reorganiza reportagens exclusivas, detalhes da tramitação de lei e traz bastidores inéditos do dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei e como ela quase foi sequestrada, aí voltamos para o assunto do corte anterior, pelas apostas, pelas bets, sob um codinome que eles adotaram na tramitação, que eram os tais Fantasy Games. E aí tem a capinha original do livro que eu fiz num Canva bem safado aqui em casa, e aí depois a editora tratou de fazer uma outra edição aqui. O livro vai ser lançado fisicamente no segundo semestre, em um dos principais eventos de cultura pop a ser anunciado. Também iniciaremos em breve a venda dele pela internet. Então é um corte para vocês ficarem atentos. É um assunto que eu pretendo continuar cobrindo. Uma coisa importante de dizer também, junto com as atividades do Drops, pela defesa das políticas públicas, a gente também está desenvolvendo um game aqui no interior de São Paulo. A gente foi financiado agora pela lei Aldir Blanc no município de Serra Negra. A gente vai fazer um game inspirado na história do próprio município. O financiamento em termos de transparência com vocês, a gente vai receber um financiamento de R$20 mil e a cidade recebeu 232 mil do governo Lula através do Ministério da Cultura para incentivar artistas e produtores culturais locais. Ao todo foram selecionados 14 projetos, 5 na categoria de produção cultural e 9 na categoria de difusão cultural, né, da divulgação no caso.
Então esse processo tanto do lançamento do livro, e aí, Sofia, até adiantando para vocês, dos livros, tá? Porque eu pretendo é coisa de jornalista também. É melhor a gente documentar as coisas também em livros, em produtos. Então a gente vai começar a lançar jogo, a gente vai começar a lançar livro, e a gente está fazendo essa questão toda. O marco legal dos games, ele continua sendo pauta, porque eu entrevistei a ministra Luciana Santos e ela falou um pouco a respeito disso no âmbito do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então eu queria aproveitar que a gente está divulgando o livro e trazer um material que não está nele, porque entrou só agora. E aí ela falou um pouquinho a respeito da importância desse marco legal. O marco legal dos games justifica mais investimentos em jogos, diz a ministra de Lula ao Drops de Jogos. Regulamentação das diretrizes ao setor. A ministra concedeu uma entrevista exclusiva sobre o assunto. O que eu conversei com ela? Como é que o Ministério avalia a Lei 14.852? Luciana Santos diz o seguinte: a publicação do marco legal dos games trouxe importantes definições sobre a atividade de criação de games no país, com destaque para a criação de um KNAI específico para atividade de desenvolvimento de games. Sabe o que é KNAI, Sofia? É aquele código de qual atividade econômica você está fazendo, né? Isso. O setor de games tem um problema crônico desde sempre. Tem gente desenvolvendo games no Brasil desde 1981, tá, gente? Só que ninguém tem o código no MEI, no microempreendedor individual, ou em outras definições jurídicas, como desenvolvedor de games. O cara acaba virando desenvolvedor de software, aí ele entra em outras áreas que não são as dele. O marco legal vem para regularizar isso, para regularizar os incentivos através de digitais, para colocar os games como uma necessidade na educação das escolas públicas. E aí o que diz a ministra aqui? E o estabelecimento de investimento de criação de games pode ser considerado como atividade de pesquisa, desenvolvimento, inovação e cultura. Tais regulamentações contribuirão para o estabelecimento de políticas públicas e aumento de investimentos realizados no setor. Por fim, caso o MCTI receba demandas de desenvolvedores de games no Brasil, poderá propor e apoiar programas de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e produção de games no país. Como o MCTI tem ajudado o setor de desenvolvimento de jogos no Brasil? A indústria brasileira de games é um setor que tem demonstrado nos últimos anos um grande potencial para o desenvolvimento de tecnologia e geração de empregos e renda. De acordo com os dados da Abra Games, houve um crescimento de mais de 10 vezes das empresas desenvolvedoras de games no país nos últimos 10 anos. Deve-se observar que esse setor envolve atividades de desenvolvedores e programadores, mas também de roteiristas, designers, dubladores, publicitários, entre outras profissões, colaborando para a empregabilidade e uma diversidade de profissionais no mercado de trabalho. Além disso, dados da mesma associação mostram uma crescente participação internacional das desenvolvedoras de games nacionais. Por ser um setor que envolve atividades transversais, não existe até o momento uma única política pública que fomente a atividade de criação e comercialização de games no Brasil. No entanto, políticas que estão sob gestão do MCTI, como a Lei do Bem, a 11.196, e a Lei das TICs, Tecnologias das Informações e Comunicações, Lei 8.248, possibilitam que sejam realizados investimentos em pesquisa e desenvolvimento em projetos que estejam relacionados à criação dos games. Além disso, o MCTI tem apoiado a realização de algumas ações no campo de formação e capacitação de recursos humanos, com recursos das leis de incentivo já citadas, a exemplo do programa de residência em TICs, que foca na capacitação de jovens e profissionais do desenvolvimento de tecnologias digitais, que alcancem, inclusive, o setor de videogames. É uma coisa da fala da ministra que é importante dizer, que ela não disse, mas eu vou só complementar a entrevista, é que está sob tutela do MCTI a criação de uma inteligência artificial no Brasil, né? Eles têm um plano nacional que foi anunciado pelo Lula no ano passado. Essa discussão tem que envolver o setor de jogos, viu, Sofia? Porque é um dos setores que mais usa essa tecnologia. Até para preservar os empregos, já que a gente vai formalizar agora por KNAI, né? Sim, dito isso, eu também não sei a quantos que anda esse suposto desenvolvimento de uma inteligência artificial, porque o Lula falou sobre isso E parou, peraí. e falou sobre isso. Sim. Não teve uma retomada do assunto. Como, por exemplo, esse assunto do marco legal mesmo. Ele tá sendo falado porque eu tô tensionando, mas assim, a gente precisa cobrar o governo para ser implementado, tá, gente?
A gente tem um marco O que a legal gente vê sendo nacional. falado sobre dessas coisas aí é sobre os data centers, só que daí tá sendo implementado sim da pior forma possível. E no caso do marco legal dos games e dos editais para desenvolvedores, eles são ainda muito frequentes, por isso que é importante. Eu trouxe a notícia do jogo que eu estou desenvolvendo aqui na minha cidade, mas os editais ainda priorizam São Paulo capital, Curitiba é um polo muito importante, Porto Alegre do Rio Grande do Sul são importantes, mas assim, não deveriam ser só as capitais dos estados. A gente tinha que conversar. Isso foi uma conversa até que eu mesmo conduzi, representando a RPG com a Abra Games, assim. Não pode ser uma cultura só de capital, a gente tem que levar isso para a escola básica. A molecada tem que ter contato com o desenvolvimento de games na infância mesmo, para ter descobrir que existe essa possibilidade. Às vezes no município deles pequeno, não precisa ser um município de muitos habitantes, mesmo porque até é mais difícil você adquirir editais em municípios maiores, a competitividade é maior. Então o setor Uhum. precisa de uma capilaridade grande assim para se tornar realmente reconhecido. O Brasil é muito reconhecido internacionalmente, tá, gente? A gente tem desenvolvedores na Sony, a gente tem desenvolvedores em grandes empresas, até gente chegando já na Ásia, na Europa, mas a gente tem que parar só de exportar, a gente tem que desenvolver talento interno, a gente não pode deixar a fuga de cérebros aqui, que foi uma das coisas que a gente brigou nas cartilhas que a gente elaborou para os políticos desde do começo da RPG. Então E a gente tem que começar a reconhecer essas pessoas, né? Porque o brasileiro ele sofre de uma crônica, de um crônico, problema crônico, né? um problema crônico de síndrome de vira-lata. Sim. Sabe, o brasileiro ele é reconhecido internacionalmente como bom produtor de games, mas se você for perguntar para a maioria dos brasileiros, eles vão dizer: ah, brasileiro nem faz jogo, nem deve existir isso aqui no nosso país. Sendo que a gente tem, sei lá, tem, por exemplo, ai, gente, o menino brasileiro que fez o God of War, caramba. Brasileiro God of War. Eu vou pegar Não aqui o vou nome saber rápido de dele rapidinho, cabeça o que nome. fugiu agora. Rafael Grassetti. Rafael Grassetti é um dos artistas principais de God of War. A gente teve envolvimento de brasileiros diretamente no melhor indie game de 2018, que foi Celeste, que não é um jogo brasileiro, é um jogo canadense. Mas teve trabalho do Pedro e da Amora, que fizeram Towerfall anteriormente e estavam envolvidos até pouco tempo atrás no desenvolvimento de Earthblade. A gente tem o pessoal da Aquiris, que surgiu através do investimento, por exemplo, que a Ubisoft fez no Rio Grande do Sul. Criaram a Aquiris e agora foi vendido para a Epic Games. Então, esse é o problema. Os talentos brasileiros são o quê? Eles são comprados por empresas estrangeiras. Ou com o cara saindo do país, ou às vezes com intervenção da própria empresa no nosso território. A gente não tem proteção. Não tem regulação, não tem nada definido. O marco legal dos games para pegar, a gente tem que começar a discutir agora marcos regionais. Como é que o seu município vai regularizar o desenvolvimento de games? E aí o problema é chegar nos locais e ter gente interessada em entrar nesse mercado. É um desafio. Porque E bota desafio nisso. games não é só consumo, gente. Games é produção também. Se a gente quer ser reconhecido internacionalmente, a gente tem que produzir. A China, ela caminha não, já é praticamente o maior mercado de games do mundo, mas por quê? Tem uma atuação forte do Estado. Eu estive presente lá, eu fui na Universidade de Wuhan, foi a primeira cidade que teve coronavírus, e eles têm uma faculdade de games de ponta lá, com todos os consoles, toda a infraestrutura fornecida pelo governo chinês. Pois é, e nem vou entrar aí nessa questão da China, porque a Tencent já comprou metade das empresas de videogame do mundo, ou pelo menos parte delas. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Obrigado pelo espaço. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.